Então vamos falar dos pólipos hoje, tá? Não se esqueçam, é claro, de se inscrever no meu canal e deixar um joinha. Tô zoando, tá? Não se inscrevam não, continuem assim mesmo. O seguinte, então o segredo é que tem uma massinha ali crescendo na luz desse órgão, tá? Tá crescendo para a luz. Eu só preciso saber se essa massa tumoral, certo? Que está se sobressaliendo hacia a luz do intestino, por exemplo, se essa massa é neoplásica ou não neoplásica, tá? Então, basicamente, um pólipo nada mais é do que uma massa tumoral que sobressale na luz do intestino, tá? Eu falo do intestino porque ele é mais comum do intestino, mas vocês podem seguir essa própria definição aqui do Robbins, tá? Que dá na mesma, tá bom? Massa originada na mucosa que protui hacia a luz de um órgão oco, como por exemplo o intestino, tá? Então, todo mundo já entendeu basicamente que diabos é esse pólipo, esse carocinho aí. O que nos interessa na aula de hoje? O seguinte, saber classificá-los, tá? Então, o pólipo, de maneira geral, pessoal, ele pode aparecer em qualquer idade. Em qualquer idade. Claro que em adulto maior é bacana, é o que a gente vai prestar mais atenção ainda, inclusive. Mas, na aula de hoje, vocês vão ver que eu tenho um pólipo que aparece em criança com menos de 5 anos. Eu tenho um pólipo que aparece numa criança com 11 anos. Eu tenho pólipo, e eu tenho pólipos, milhares de pólipos que aparecem de uma vez em uma adolescente e que vai levar ela a ter um câncer, inclusive. Tamanha gravidade. Imagina uma menina com 2.500 pólipos. Isso pode acontecer numa adolescente. Então não é algo assim exclusivo daquela idade do adulto maior. E claro, vai aparecer também no adulto maior ou no nosso paciente aí de 60, 70 anos, tá? Então, na verdade, é mais comum na população de adulto maior mesmo. Mas lembrem que vai ter essa quebra aí de idade, dependendo, tá? Beleza. Primeira coisa que a gente tem que aprender a classificar o pólipo, gente, é de acordo com o seu formato. Então, de acordo com sua forma, ou de acordo com a anatomia, como que o pólipo se classifica? Em dois tipos. Deixa eu tirar minha câmera aqui do meio. Nós vamos ter um pólipo pediculado, como vocês estão vendo aqui, e um pólipo séssil. Qual a diferença? A diferença é que o pólipo que tem esse pezinho aqui, ó, esse talho, certo? Que tem esse pezinho aqui, se chama pólipo pediculado. E o pólipo que é só essa voltinha assim, ó, ou seja, que não tem esse pezinho, é um pólipo séssil, tá? E eu falo uma coisa para vocês. Os pólipos, os pólipos em geral, pessoal, no começo eles começam, é claro, como pólipos sessiles. Eles começam só assim, ó, sem esse pezinho mesmo, certo? Então eles começam aqui, ó. E aí, de acordo com a tração que esse pólipo vai tendo durante a vida dele ali dentro, porque ele tem um crescimento muito lento. Então, de tanto que ele vai ter nessa tração, ele vai desenvolvendo um pezinho. E aí, no futuro, ele fica maiorzinho de vez, tá? Então, a grande maioria dos pólipos, ou seja, os pólipos em geral, eles começam como lesões pequenas e sessiles. E sessiles. E aí, devido à atração, traction, eu falo traction, assim, não a atração física, etc. Traction, eles desenvolvem esse talho, né? Esse pedículo, tá bom? Mas assim, numa classificação, de acordo com o seu formato, os pólipos podem ser pediculados e sessiles. Fim, tá? Então, essa é a primeira classificação que vocês têm. Segundo, de acordo com a sua natureza, o pólipo pode ser não neoplásico e neoplásico.
certo? Neoplásicos esses que vocês vão ver já já, que tem relação com o, com o caranguejinho que vocês conhecem como câncer, tá? Ou não também, tá? Mas só para vocês já irem entendendo. Então, de acordo com a sua forma, de acordo com a sua natureza, tá? E claro, de acordo com a sua localização. Esôfago, então, se o pólipo está no esôfago, é um pólipo esofágico. Pronto, tá? Pólipo do intestino grosso, do cólon, dos sigmoides, certo? Do intestino delgado, do reto. Então, depende do local. Fim. Aí a Amanda fala: Nossa, pólipo é só isso? A classificação, a tão temida classificação do pólipo é isso? Segunda forma, segunda natureza? É só isso. Não neoplásico e neoplásico. O problema é o seguinte, que dentro dos pólipos não neoplásicos, nós temos um grupo, vários grupos, na verdade. Quem são os pólipos não neoplásicos? E dentro dos pólipos neoplásicos, nós devemos saber quem são os pólipos neoplásicos, tá? A gente vai ver isso agora, tá? Aqui o esqueminha para vocês. Mastigado como sempre. Por isso, pessoal, façam aquele Pix para mim, depositem o dinheiro lá para mim, por favor, porque eu já entrego tudo mastigado para vocês. Então me ajudem a ajudar vocês, beleza? Então tá aí mais uma vez mastigado. Então vamos lá. Primeiro ponto para classificar o pólipo eu já sei. Segundo a sua forma, ele pode ser pediculado e céssio. Só isso. Tranquilo, sem problema. Agora vem o nosso probleminha aqui. De acordo com a natureza ou o está biológico, tá aqui. Eles podem ser não neoplásicos e neoplásicos, tá? O que que vai mudar? A grosso modo, tá? Quem são os não neoplásicos? São os pólipos inflamatórios, os amartomatosos, os hiperplásicos e os linfoideios, tá? O que diabos é isso, meu Deus? Não faço ideia do que está acontecendo. Calma. Olha só como que é fácil vocês entenderem, ó. O que que era um pólipo? Una masa que protuye hacia la luz de un órgano, hueco. Tá, fechou. Então, ó, agora vai ser tudo a grosseria. É uma massa que cresceu na luz. É uma massa que está crescendo na luz de um órgão. Fim. Agora vocês vão entender por que diabos está crescendo essa massa. Olha só isso aqui. Um pólipo chamado de hiperplásico. O que que vocês acham que está acontecendo? Os caras estão se dividindo muito. Beleza, Cindy falou aí, tá tendo uma mitose excessiva, as células estão se dividindo muito, ou seja, eu estou tendo o quê? Um acúmulo. Anotem aí no caderno de vocês. Acúmulo. Acúmulo do quê? Acúmulo, acho que tem acento. Opa. Acúmulo. Acúmulo de células. Ou porque elas estão se dividindo muito, certo? Ou porque elas estão morrendo pouco. Então, aquelas células maduras estão ficando lá no epitélio. E aí estou, assim, com essa alteração, essa diminuição da renovação celular. Então, as células novas não estão, assim, reemplaçando as maduras. Então, as células se acumulam ali. E aí eu tenho um pólipo hiperplásico. Pronto, tá? Um acúmulo de células. Olha esse outro aqui, um pólipo inflamatório. O que que vocês acham que está acontecendo aqui? Presença de células inflamatórias. Está acontecendo uma inflamação. Estão entendendo? Claro, está acontecendo uma inflamação. Perfeito, um pólipo inflamatório é porque tem uma inflamação. E que patologias vocês estudaram até agora sobre o intestino aí? Intestino, que foi o tema da nossa última aula, que cursava com inflamação. Como que era o nome? Colites. Colites, então, eram o quê? Peraí, cadê meu mouse? Sumiu. Eram justamente, se chamavam enfermidades, por sua sigla, tá? Enfermidades inflamatórias intestinais. O que, no caso, foi o que o Vitor falou, né? A colites,
ulcerativa, certo? A retocolite ulcerativa. Vocês não lembram que tinha uma característica muito marcante da colite ulcerativa, que levava o nome de pólipo, mais ou menos? Só que era chamado de pseudo, que eu falei para vocês separarem, inclusive, pseudopólipos. Quem tinha pseudopólipos? Colites. Então, o que são os pseudopólipos, gente? É justamente isso. A mucosa inflamada dá esse aspecto, certo? Dá esse aspecto de pólipo que a gente viu na aula de colite ulcerativa, né? Ficou aqui escrito Q, mas deixa eu arrumar aqui. Vamos pôr um R para ficar retocolites, né? Mais bonito, tá? Então eram os pseudopólipos. Estão vendo? Ó, então hiperplásico vocês já entenderam, acumulou muita célula, formou uma massinha. Inflamatório tem aquele edema, tem a mucosa inflamada, tem o pseudopólipos. Já entendi também, colites. E os outros, vamos lá. Linfoideio, o que vocês pensam? Que é um pólipo linfoideio ou linfóide? O que será que pode ser esse aqui? Pensa. Presencia de nódulos linfáticos. Não sei o que ele falou, mas eu concordo com o que ele disse. Aparentemente, perfeito. O que é um pólipo linfoideio? Nós temos o quê? Nódulos. Então, nós temos um acúmulo de nódulos. Nódulos linfáticos na mucosa. Que me dá esse aspecto do quê, gente? De uma massa que protui a luz do órgão. Estão entendendo? Tipo, assim, dessa forma mais direta, faz muito mais sentido para vocês. Porque primeiro vocês têm que entender. Depois vocês decoram macro e micro. Tá? Então, hiperplásico, um acúmulo de células. Inflamatório são os pseudopólipos, por exemplo. E o linfóide são os nódulos linfoideios. Certo? E o amartomatoso, com esse nome estranho aqui, na parcial de neoplasia, diferenciar lá o que era um amartoma, do que é um coristoma, teratoma e por aí vai. E um amartoma, que nem o Alex falou, é uma massa desorganizada de células próprias do tecido. Nessa situação aqui, justamente é isso. Então, basicamente, é uma má formação, é desorganizado, é bagunçado. Então, eu tenho glândulas mal formadas que acabam formando uma massinha que sobressai à luz do órgão. Então, é por isso, é uma má formação, tá? E os amartomatosos podem ser de dois tipos, os juveniles e os de Potts-Jäger, tá? Que a gente já vai ver qual é a diferença dos dois. Mas o nome desse aqui, olha o nome desse aqui, juvenil, o que vocês já pensam? Falem aí, vocês nem sabem o que é. Olha o nome dele. Me ajuda? Parece em adulto. Porra, juvenil vai aparecer em adulto? Tá me zoando. De jovens, pronto. De jovens, de criança. Tá, já vamos falar dele. Fechou. A minha pergunta para vocês. Então tá. Não vou nem perguntar mais depois dessa. Só continua. E vamos partir para agora para os pólipos neoplásicos, tá? Esses aqui de baixo, tá? Qual que é a diferença? Vamos lá. Os pólipos neoplásicos, gente, não que esses aqui não possam causar câncer, tá? Esses aqui podem também, raramente, mas já eu falo para vocês, tem uma relaçãozinha. Mas os pólipos neoplásicos são chamados de pólipos adenomatosos, certo? Então tem pólipos adenomatosos. E os pólipos adenomatosos podem ser basicamente de três tipos. Eu tenho um pólipo adenomatoso tubular, tenho o velhoso e eu tenho a mistura dos dois, como se fosse um misto, que é o túbulo velhoso. Então eu tenho um pólipo tubular, velhoso e túbulo velhoso. Para que diabos eu tenho que saber disso? Vocês vão ver já já. Mas eu já vou adiantar, tá? Vou adiantar que, se é um pólipo neoplásico, será câncer? Será? Sim, tá? Então essa divisão aqui é muito boa justamente por isso. Porque o pólipo
adenomatoso velhoso, gente, ele tem uma maior malignidade. Tentei fazer uma caveirinha aqui. O velhoso, isso daí é bom já adiantarem aí, tem uma maior malignidade. Não falei que ele é o mais comum, mas ele tem uma maior malignidade. Então, ele tem uma chance muito maior de evoluir para um carcinoma coloretal polipoide. O tubular, ele é mais de boa. De boa. Então, por isso eu tenho que ter essa diferença. Claro, vão ter outras diferenças que a gente já vai ver, tá? Mas essa já é uma boa diferença. Aí o túbulo velhoso. Porra, o túbulo velhoso é misto, tá? Mistura dos dois, tá? Mas a diferenciação é aqui desses dois, tá? E essa tal de PAF que vocês estão vendo aqui é uma outra situação, tá? É a poliposis adenomatosa familiar, que é quando o teu paciente tem mais de 100 pólipos na mucosa do órgão dele. Imagina, ele tem mais de 100 protusõezinhas daquela, tá? Inclusive pode chegar a ter, qual o exemplo que eu dei agora, que uma adolescente tinha 2.500 pólipos, era disso aqui que eu estava falando, de PAF, tá? E a PAF também adiantando para vocês, em 100% dos casos de PAF, isso mesmo, em 100% dos casos de PAF, o paciente vai evoluir para um câncer, tá? Então, falou de PAF, pessoal, em 100% dos casos, se essa menina, essa paciente não tratar, ela vai ter câncer. Sim ou sim. Antes dela completar seus 30 anos, no máximo, ela tem um câncer de brinde, tá? Enfim, vamos começar pelos pólipos não neoplásicos. E o primeiro, o pólipo hiperplásico. O que vocês devem separar dessas características, tá? O seguinte, prestem atenção. A idade, porque cada um vai ter uma idade diferente, tá? A idade, tá? Então vocês têm que saber a idade, o local e o aspecto morfológico de cada um deles, desses três, porque são os principais que caem, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa do hiperplásico, vocês já entenderam que é devido a um acúmulo de células, tá bom? Aumentou a mitose, diminuiu a renovação, enfim. Qual a idade para o paciente ter pólipos hiperplásicos, tá? Qual a idade? Agora é o nosso, olha lá, adulto maior, uma idade avançada. Boa observação, perfeita. Segunda observação, eles são pequenos e são muitos, tá? Como vocês estão vendo nessa macro aqui, ó. Tem pequenos pólipos e são muitos, tá? Essa informação. Ah, é mais de 100? Calma, mais de 100 não, porque mais de 100 é outra coisa, tá? São pequenos e múltiples. Outra coisa, olhando a foto aqui, ó, não dá para ver que parece que está meio brilhando, ó. Ó, a luz está batendo, está brilhando, inclusive, tá? Então, é outra característica. Ele é pequeno, ele é liso, ele brilha, são múltiples, certo? Tem ali um tamanho de menos que 0,5 centímetro, então ele é muito pequenininho, tá? E por que destacar que eles são múltiples? Porque já já vocês vão ver que tem um pólipo que é único, que é só um. Então isso já ajuda a diferenciar, certo? E na histologia dele, eu gosto de destacar que ele tem esse aspecto aqui, ó, que a gente chama de dente serra. Ó, parece o dente de um serrote, tá? Então, esse aspecto em dente serra, como vocês estão vendo aqui, ó. Aspecto dente serra, como se fosse os dentes de uma serrinha, tá? É do pólipo hiperplásico, tá? Olha lá, aspecto dente e serra. Por mais que fale que ele é um pólipo, agora essa informação aqui é meio zoada, tá? Tomara que não confunda vocês. Por mais que fale que ele é um pólipo não neoplásico,
certo? Não tem relação com câncer, por exemplo. Tem uma síndrome chamada de síndrome de polipose hiperplásica, certo? Que aí eu posso ter displasia nessas células. E essa displasia pode apresentar algum grado de malignidade, tá? Mas é só nessa síndrome, certo? De polipose hiperplásica. Mas é claro que vocês não vão se meter com isso, tá? Então, o que que interessa a vocês? Vamos lá. Sobre os pólipos hiperplásicos. Idade avançada. Ele é pequeno. Qual que é o local dele? Cólon esquerdo, vamos dizer assim, cólon esquerdo, pronto. O que mais? Além de ser pequeno, são múltiplos, liso, brilhante, etc. Microscopia dele, aspecto dente-serra. Acabou, tá? Acabou. É isso que eu tenho que saber dele, tá? Próximo. Os amartomatosos. Então, quem são os amartomatosos? Vamos voltar, estamos aqui agora. Tem os pólipos juveniles e os de Potts-Jeger. Os amartomatosos, pessoal, tem esses dois. Vamos falar das características. O que que a gente vai separar dessas características? De novo, idade, local e morfologia da glândula, tá? Para todos, tá? Então, a idade do juvenil, que vocês acabaram de falar que o juvenil é de adulto, tá? Tá ali, ó. É para uma idade com menos de 5 anos, tá? Menos de 5 anos. Então, é para criança. Por isso que no começo da aula eu falei para vocês que a idade vai variar do tipo do pólipo, tá? Então, idade menos de 5 anos. Segundo, o local dele. O juvenil, gente, ele acomete o reto, certo? O reto. Morfologia. O hiperplásico não eram muitos, múltiples. Olha agora essa observação. Únicos. Tem um pólipo. Um pouco maior. Ó, 3 centímetros. Certo? E outra informação, ele tem, ó, um pezinho. Então, ele é pediculado. Ele é único. Tá? E, microscopicamente também, eu posso relatar que eu tenho glândulas dilatadas, cheias de mucina. Tá? Então, essas são as características do pólipo juvenil. Por que o pólipo juvenil se chama de retenção? Porque como ele está no reto, né, então a massa que cresceu ali no reto de uma criança, então pode causar retenção, né, uma obstrução, por exemplo, e aí a criança fica retendo contenido fecal, por exemplo, tá? Tem uma constipação, vamos dizer assim, tá? O outro, o de Potts-Jeger. De novo, gente, características, idade, local e morfologia. Idade do Potts-Jeger, 11 anos. Já mudou, tá? 11 anos. Local dele, poxa, ele afeta aí vários órgãos, estômago, etc. Mas o local assim, mais frequente seria no intestino delgado. Intestino delgado, tá? Então, local, intestino delgado, tá? Ele também, assim como os outros, por serem não neoplásicos, não tem potencial de malignidade. Não tem. Mas, gente, Potts-Jeger, ou seja, o paciente pode não ter um câncer de cólon, nem de reto, nem de intestino, qualquer parte. Mas descobriram que esses pacientes com Potts-Jeger têm uma chance maior de ter câncer de pâncreas, devido a essas mutações, de ter câncer de mama, de ter câncer de ovário, de útero, por exemplo, tá? De pulmão, tá? Então não causa câncer ali no intestino, mas cursa com o aparecimento de câncer no futuro desses outros órgãos, tá? Mas de novo, na prova de vocês o interesse é o intestino. Então, deixa eles aí nos não neoplásicos, tá? E o aspecto dele, puta, cara, que coisa feia, que coisa estranha. O que que chama a atenção é o seguinte: as glândulas do Potts-Jeger são normais, mas o que muda é isso aqui, ó. Vocês conseguem ver isso aqui, ó? Esse vermelhão ali?
ó, aqui de mais perto, inclusive, é fibra de tecido conjuntivo mesclada com tecido muscular. Então, as glândulas são normais. Só que ao redor dessas glândulas, a gente tem esse tecido fibroconjuntivo com o tecido muscular junto. E aí dá esse aspecto aí que vocês estão vendo, tá? Então, são pólipos grandes também, são pediculados também, e as glândulas normais rodeadas por esse tecido fibroconjuntivo. E a idade em torno de 11 anos, tá? São pólipos amartomatosos. Beleza. O que mais? Esses aqui eu vou citar para vocês rapidão, tá? Então, o pólipo inflamatório, como eu falei para vocês, devido a uma inflamação. Então, toda aquela do processo inflamatório, a mucosa e tal, pode inclusive ser um pseudopólipo, inclusive como na parte da retocolites ulcerativa, ou numa situação dessa que vocês estão vendo aí de uma úlcera retal, né? E aí ela manifesta com um pólipo inflamatório, tá? E os pólipos linfóides, eu nem coloquei especificação aqui para vocês, porque basicamente são nódulos linfáticos da mucosa que crescem e formam aquele pólipozinho, tá? Então, agora vamos para a segunda parte, para os pólipos neoplásicos. Então, já estamos terminando. Quem são os pólipos neoplásicos? São os pólipos adenomatosos, tá? Então, como eu falei para vocês agorinha, nós temos a classificação deles como 3 tipos: o tubular, o túbulo velhoso e o velhoso, tá? O que vocês têm que entender deles? O seguinte, vamos lá. Primeira coisa, que aqui varia muito a questão de incidência, a questão do sexo e por aí vai. Por quê? Cerca de 20% da população com menos de 40 anos já pode ter um pólipozinho desse na mucosa. Com menos de 40 anos, 20% da população pode ter um pólipozinho desse. E quanto mais a idade vai avançando, maior a chance de que apareça esses pólipos no decorrer da vida, certo? Então, paciente ali com mais de 60 anos, ele deve ter uma probabilidade mais ou menos de 40% de que ele tenha um pólipo desses, certo? Um pólipo desses. Ah, mas ele vai sentir alguma coisa? Ele vai não sei o quê? Não. Vai fazer um exame de rotina e etc. E aí vão constatar a presença de um pólipo. Ah, outra coisa. Falei da idade, a questão do sexo. Por mais que tenha aqui escrito ligeiro predomínio masculino, mas algumas edições do Robbins mesmo, acho que a edição mais antiga dele, falava que os sexos eram iguais, tanto para o homem como para a mulher. Tá? Por mais que falar, tem um ligeiro predomínio masculino, mas dava na mesma, basicamente. Tá? O que vocês têm que saber? Sobre os tipos. Nós temos o pólipo adenomatoso tubular e o velhoso. E no meio, o túbulo velhoso. Preciso diferenciar eles também. Como eu diferencio? A primeira diferenciação é aquela que vocês estão vendo em vermelho ali. Então, quem tem uma alta malignização é o velhoso. Quem tem uma pouca malignização é o tubular. Fechou. Tá caveirinha no velhoso e tô de boa no tubular. Só que o que mais que eu tenho que saber? O seguinte, local, de novo. O tubular, gente, ele tem uma tendência a assentar na região do cólon. Isso mesmo, por incrível que pareça. Mas ele também pode aparecer no estômago, tá? No intestino delgado, ali na ampolha de Vater, tá? Mas o normalzão dele mesmo é no cólon esquerdo, principalmente, tá? E o velhoso aparece onde? O velhoso, pessoal, tem uma tendência
a aparecer no reto e no sigmoide. Tu cai lá na tua prova. O pólipo adenomatoso que aparece no reto e sigmoides. Quem é? O velhoso. Tá? Então, o local do velhoso. Reto e sigmoides. Primeira característica. Outra coisa do tubular. O aspecto do tubular. Ele é pediculado, como vocês estão vendo aqui. E o velhoso, ele é séssil. Então, esse aqui, ele tem esse pezinho. E o velhoso não tem. Certo? O aspecto. Então, diferenciamos o local, diferenciamos malignidade e o aspecto. Que mais? O tubular, ele é pequeno. É tipo um contrário do outro, gente. Se o tubular é pequeno, o velhoso, ele é grande. Mas é pequeno quanto Jesus? Ele é pequeno, basicamente, ele é menor do que 2,5 centímetros. Então, ele é pequeno. Se vocês compararem com o velhoso, que ele pode chegar a ter 10 centímetros. Então, 10 centímetros um pólipo, tá louco? Certo? Então, é diferente. Certo? Então, um é pequeno, um é grande. Reto sigmoide é para... Não. Cindy, calma. Esqueçam o túbulo velhoso. Esqueçam. Peraí. Essas características que eu estou diferenciando os dois, vocês precisam esquecer esse aqui, ó. Porque o túbulo velhoso é a mistura dos dois. Então, tipo, como que eu vou falar dele? Então, vocês têm que saber o que é o tubular e o que é o velhoso. O velhoso, ele é reto e sigmoide. O tubular é cólon, tipo cólon direito, estômago, intestino, ampolha de Vater, certo? Então, é diferente o local, tá? Então, quem é reto e sigmoide é o velhoso. O túbulo velhoso deixa de lado. A gente só vai citar ele já já, tá? Então, sobre o tamanho, o tubular é pequeno, tem menos de 2,5 centímetros. E o velhoso é grande, pode chegar até 10 centímetros de diâmetro, certo? Então é muito grande, tá? Outra característica, como ele tem pouca malignização, tipo assim, se ele tiver uma displasia, vai ser uma displasia. Peraí, deixa eu pôr de rosa para ficar tudo igual. Se ele tiver uma displasia, vai ser uma displasia, aquela displasia de baixo grau. Displasia. Vai ser aquela displasia de baixo grau. É horrível escrever assim, eu devia só falar. Displasia de baixo grau, ele tem pouca malignidade. Fim, tá? E aí, olha só. Ó. Como vocês acham que é a displasia do velhoso? Então, aqui eu tenho uma displasia, por exemplo, vamos escrever também. Vou pôr só assim, tá? Disp, tá? Então, eu posso ter uma displasia de um elevado grau. E, inclusive, essa displasia aqui, lembra aquela displasia severa? Ela evoluía para o quê? Quando ela cometia os 3/3, ela evoluía para um carcinoma in situ. Carcinoma in situ. situ. Então, essa displasia dele evolui para um carcinoma in situ, que, por sua vez, quando rompe a membrana basal, evolui para o câncer. É isso aí. Tá vendo? Como que é a vida, tá? Então, é diferenciando os dois, tá? Diferenciando os dois, tá? Outra coisa, o velhoso é para o paciente da idade mais avançada ainda, tá? Então, paciente com a idade vamos por aqui. Peraí. Por assim, mais avançada, a idade. Ninguém vai entender nada, né? A idade dele é mais avançada. Como assim mais avançada? Se a gente não falou que o pólipo é para o paciente ali de 60 a 70 anos, falamos 60 a 70 anos, por exemplo, então 70 é velhoso, 60 tubular,
Estão entendendo? Então, nessa situação de idade mais avançada, tá? Então, mais avançada é para o velhoso. Beleza? Essas características são importantíssimas para vocês. Outra diferença que eu esqueci de falar. Tô pensando aqui. Ah, lembrei. Boa, porque vai ter uma foto bem ali. O tubular, na macroscopia dele, ele é pediculado. Perfeito. Só que ele é um pediculado liso. Liso. E a glândula dele tem um aspecto do que vocês acham? Um aspecto tubular. O próprio nome dele já diz. Então, na macro dele, ele é pediculado e liso. E na micro, ele tem um aspecto tubular. Porque o nome dele é tubular. Enfim. E o velhoso? Ele tem um aspecto, além dele ser grande, né? Ele tem um aspecto que a gente chama de aterciopelado. Aterciopelado é tipo aveludado em português, tá? Então eu vou pôr aqui aterciopelado. Peraí, eu espero que vocês estejam anotando essas coisas. Aterciopelado. Porque depois o interessante é vocês fazerem um quadrinho diferenciando o tubular do velhoso, tá? Com essas informações que eu tô rabiscando feito louco aqui, tá? Então, aterciopelado é tipo aveludado. Então, não é liso, não tem uma superfície lisa, tá? Porque o liso é o tubular, tá? Tipo tem tipo uma textura, vamos dizer assim, é diferente, tá? O próprio Robbins traz ele como um aspecto de coliflor. Couve-flor. Não vai caber nem a pau aqui. Coliflor. Coliflor. Ixi, fudeu. Coliflor. Não consigo escrever coliflor. Ai. Quem tá me ouvindo tá entendendo. Então, aterciopelado tem uma textura e com aspecto de couve-flor. Pronto. Muito simples. Não é simples, gente. Isso daqui não é simples. Isso aqui é difícil pra cacete. Porque é muita informação, tá? Muita informação mesmo. Ah, e claro, não falei, né? Porque, ó só. A micro do tubular, as glândulas têm aspectos tubulares, certo? E a micro do velhoso, qual vai ser o aspecto do velhoso, então? Velhoso lembra o que de vocês de histologia? Esse nome, velhoso. Lembra o quê? Velocidade. Velhosidades. Então, as glândulas têm um aspecto de velhosidades. Isso daí. Velhosidades. Tem tudo aí agora para vocês, diferenciando os dois. Tá? E claro, agora é o momento, tá, Cindy? Ó. E o túbulo velhoso é a junção, é a misturinha dos dois. Fim, tá? É como se ele fosse misto. Pegaram? Tô vendo essa primeira imagem aqui? Olhando essa primeira imagem, que pólipo vocês acham que é esse aqui? Eu acho que é tubular. Tubular. Tubular porque é liso. Beleza. Então tubular Mas porque... não tá sensível? Beleza, vamos lá. Superfície tá lisa. Beleza, vamos explicar aqui para todo mundo. Primeira coisa, eu não posso só julgar que ele é um pólipo tubular, porque nem existe pólipo tubular. Ele é um pólipo adenomatoso tubular. Não esqueçam disso, tá? Segundo, aqui ele, peraí, opa. Aqui ele tem o pezinho dele, ó. Isso aqui é o pezinho dele. Então ele é pediculado, certo? Então se é o adenomatoso pediculado, só pode ser o tubular. Além do que ele tem uma superfície lisa. Pronto. Só pode ser o tubular. Tá entendendo? Porque isso, não viu o pé, não tem problema. Eu sei, não tem problema. Estou aqui para mostrar para vocês onde quero o pezinho mesmo. Tá? E esse aqui é também um tubular, tá? Porque ele tem o pezinho. Ai, passei sem querer. Porque isso aqui, ó, forma o pezinho dele, ó. O pezinho dele, o pedículo, e tem um aspecto das glândulas tubulares, por mais que não dê para ver muito bem aqui,
mas são glândulas tubulares. Mas aqui vocês vão ver. Por exemplo, ó, nessa imagem aqui, ó, onde está escrito pólipo adenomatoso tubular mesmo. Ele é um tubular por quê? Pezinho e porque tem um aspecto tubular. Perfeito? Olha o velhoso, gente. Isso aqui não parece nem couve-flor mais. Esse sim é um aterciopelado, certo? É como se fosse um tapete. Sabe esses tapetes de casa de vó? Uns tapetes antigos que tinha, entendeu? De entrada, assim. Então, parece um tapete, ó. São várias velhosidades. Não que são velhosidades, tem aspecto de velhosidade, tá? E quem lembra de histologia, as velhosidades tinham aquele aspecto, né? Tinham esse aspecto aqui, ó. Por isso que ele se chama velhoso, tá? Digitiforme também, ou seja, formato dos dedos, assim. Mas aí é mais difícil de lembrar, tá? E essa aqui do Atlas, ó. Um pólipozinho quietinho ali na dele, tá? Tubular, liso. Quadro clínico dos pólipos. O que esse paciente sente? Dor abdominal. O que mais? Eu acho Perda que de é peso. Perda de peso, o que mais? Perda de peso é boa, a gente usa pra tudo agora, né? Dificuldade ao banheiro, fazer o número 2. Uma retenção, né? Legal. O seguinte, então vamos lá. O paciente de vocês sente absolutamente nada. Assintomático. Assintomático, tá? Por isso que eu falei para vocês que o pólipo, ele é encontrado no exame de rotina. É um exame, um check-up que o teu tio, o teu avô foi fazer, entendeu? E aí achou um pólipozinho ali e ficou preocupado. Então, o paciente é assintomático, na maioria das vezes, tá? E se ele não for assintomático, o que ele pode sentir? O seguinte, anemia. Por que o paciente pode consultar por uma anemia? E a causa pode ser um pólipo. Hemorragia? Porque ele sangra. Porque ele sangra. Esse pólipo, como ele está na mucosa da luz, o contenido fecal pode bater ali também, entendeu? E aí pode causar sangramento. Ou até mesmo a própria acidez, etc. Enfim, vocês já entenderam. Ele sangra e o paciente não percebe, sangra pouquinho e já é um senhorzinho de idade, então ele pode ter uma anemia, tá? Então, o paciente tem uma hemorragia oculta. Ah, mas porra, uma anemia, hemorragia oculta, sacanagem, o negócio dava câncer. Você falou que dava câncer, o cara não vai sentir nada. Então vamos piorar. O paciente pode ter uma hemorragia franca, ou seja, tem um sangrado retal mesmo. Então teu paciente é um senhorzinho de 76 anos com um sangrado retal. E ele tem um pólipo. Que pólipo vocês acham que é o dele? Velhoso. O velhoso. Por quê, gente? Se a gente acabou de falar que o local do velhoso era reto. Então, se eu tenho um pólipo no reto e esse pólipo sangrar, o meu paciente vai ter um sangrado retal. Se o meu pólipo do reto estiver ali participando de uma secreção aumentada de muco, o meu paciente vai ter uma pseudo-diarreia. Vai excretar muco demais junto das fezes, certo? Então, esse sangrado franco, um paciente anêmico, essa pseudo-diarreia, eu tenho que suspeitar de um pólipo já mais para maligno. Onde um paciente que tem um pólipo tubular lá no colo direito da vida, sangrando devagarzinho, até sair nas fezes, não vai aparecer vermelho, entendeu? Esse sangue foi digerido junto. Então ele só vai perdendo aos poucos, tá? Mas é bom saber o quadro clínico, né? Quadro clínico de tudo. Fechou. E aí, para terminar, vamos falar da PAF. Mas a PAF eu vou falar muito rápido, porque eu não quero me estender. O que é a PAF, gente? Primeira dica que eu vou dar para vocês sobre a PAF. A PAF significa poliposes adenomatosa familiar. PAF. E como que eu resumo essa tal de PAF? Anotem assim, ó, mais de 100 pólipos.
Então, se tem a constatação de mais de 100 pólipos, tem 110 pólipos, o teu paciente ou a tua paciente tem PAF. Porra, mas eu tenho que ficar contando quantos pólipos tem para saber se tem 100? Não, porque na maioria das vezes não vem com 105, vem com 1.000 pólipos, 400, 2.000, entendeu? Então não precisa contar. Vem, calma aí, assim. Olha lá, você vai contar isso aqui, é bater o olho. Quantos pólipos tem isso aqui? PAF, poliposes adenomatosa familiar. Tá? Mais de 100 pólipos, em teoria, tá? Qual o problema da PAF, gente? O problema da PAF, gente, é, como eu falei aquela hora, 100% dessas pacientes aqui vão ter câncer se não tratar. Tá? Então, elas precisam diagnosticar de forma precoce, porque senão isso vai evoluir para um câncer. Tá? O que mais que eu tenho? Idade para PAF. A paciente é jovem, coisa ali de 15 anos de idade. 15 anos de idade, isso aqui aparece. Então, se uma menina com 15 anos tiver PAF e não tratar, quando ela tiver 30, ela tem câncer. Tá entendendo? E é perigoso, tá? Outra coisa. A PAF cursa com duas outras síndromes também, que é a síndrome de Gardner. Desculpa a minha letra, tá? A síndrome de Gardner, gente, nada mais é do que a PAF mais osteomas. O que são osteomas? O que são osteomas? Neoplasia benigna do osso, é isso daí mesmo, tá? Então a síndrome de Gardner se chama, é uma PAF com osteomas. E temos a síndrome de Turco. Acho que é assim que escreve. Turco. Síndrome de Turco, que é a PAF mais tumor do sistema nervoso central, tá? Então o paciente tem um tumor no cérebro e polipose adenomatosa familiar. O paciente tem tumor ósseo no rosto, na mandíbula, etc. E polipose adenomatosa familiar, tá? Dessas duas síndromes aí. Bom, escrevam tudo. Isso, mandaram aqui no chat. Qual o quadro clínico da PAF? Duvido vocês acertarem. O que que essa menina aqui sente? Nada. Assintomático. Ha. Tô preocupado agora. Será que eu tenho um PAF e não sei? E agora? Como que eu sei? Você, menina que está aí me escutando agora. O seguinte, gente, é assintomático mesmo e não tem como suspeitar. A PAF tem uma interação muito hereditária. Então, no caso que, por exemplo, a tua mãe teve PAF, aí tu, quando tiver na tua adolescência, começa a fazer um rastreio para ver se você vai ter também, certo? Se não, de boa. Então tá perfeito. Se sim, a gente trata, tá? Então eu vou buscar de acordo com meus antecedentes familiares, tá? E a PAF é causada por a mutação nesse gene aqui, ó. É bom vocês até anotarem. O gene se chama APC. APC, que é o gene da poliposes cólica adenomatosa. Gene poliposes cólica adenomatosa. Quadro clínico não rola. Já era. The end. Fim. Nos vemos na próxima. Graças. É nóis.